Vamos lá, gente. Boa noite. Vamos começar? Vamos nessa? Galera, seguinte, ontem a nossa sala estava mais vazia, né? Alguns não estiveram comigo ontem aqui. E ontem a gente conversou sobre coisas muito importantes nesse primeiro encontro. Mas tiveram acesso à aula, né? Não sei se chegaram a assistir esse nosso primeiro encontro. Porque hoje a gente começa esse nosso segundo encontro, essa nossa segunda aula, voltando um pouquinho àquele ponto que nós fechamos a aula de ontem. Aquela questãozinha ali. Vamos dar uma olhada na questão, rapidinho, só para a gente criar aquela ambiência, aquela retomada de raciocínio? Bom, confere aqui comigo a questão de número 57. Nós já fizemos essa questão, mas tem um dado que a gente precisa complementar. Vimos Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, a Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputado estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Salvo engano, o nosso gabarito foi letra A, não foi isso? Quando marcamos que a Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual, e ela tem 23 anos. Idade para deputado, quantos anos? 21. Mas não poderá concorrer no estado X por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano. E foi justamente o que vimos o João, porque a gente percebeu que o artigo 14, parágrafo 7º, trouxe para a gente aquilo que chamamos de inelegibilidade reflexa. Lembram, gente? Reflexo de inelegibilidade que vai ser jorrado dos chefes do Poder Executivo, atingindo o núcleo familiar até qual grau mesmo, gente? Até o 2º grau, mas tem aquela exceção da reeleição. A gente conversou bastante sobre, né? E vimos, inclusive, que a Letícia, nesse caso, ela não pode concorrer no estado em que o padrasto está, porque o padrasto é chefe do Poder Executivo, mas poderia concorrer no estado em que a mãe está, porque a mãe é deputada federal, e se ela é do Legislativo, ela não jorra o reflexo. Lembram disso, gente? Tá, eu quero começar a aula de hoje trazendo uma situação hipotética ou possibilidades de situações hipotéticas tendo como parâmetro as eleições que no ano que vem nós encararemos. Me ajuda aqui, gente. Vocês vão perceber rapidamente aqui o cenário. Ó, 2018, 22, 26. Colocar o Jair, seus 4 anos de mandato. Mudo de caneta, porque eu preciso falar dos filhos, os filhos em outro poder, poder legislativo. Eduardo, 4 anos de mandato. Lanço abaixo Flávio. E eu acho que somente esses 2 filhos já estará de bom tamanho. Só que quando eu trato do Flávio Bolsonaro, o cargo dele, lembram, gente? O Flávio é senador, o mandato dele não tem a duração de 4 anos. Então a linha para o Flávio vai ser um pouco maior. Vamos até o ano de 2026. Eu já queria que você olhasse para esse quadro com base em tudo aquilo que nós estudamos ontem, para me dizer uma coisa. Existe a possibilidade, no ano que vem, do Eduardo Bolsonaro concorrer à presidência? Olha, eu te perguntei se existe a possibilidade, no ano que vem, do Eduardo concorrer à presidência. Temos ou não temos, gente? A possibilidade temos, Bárbara. Mas essa possibilidade só será possível se o Jair fizer algo. Fizer o quê? Lembram? A renúncia. Se ele renunciar 6 meses antes do pleito, ele destrava as eleições para os filhos? O Eduardo poderia concorrer à presidência, mas me ajuda, gente. O Eduardo concorreria ao primeiro ou ao 2º mandato? Ao 2º, ele daria continuidade àquilo que foi iniciado pelo pai. Vimos isso ontem, né? Tá, ótimo. Não quero, no meu exemplo, Jair renunciando. Vamos colocar Jair tentando o 2º mandato. Sendo reeleito, vem para mais 4 anos de mandato. Gente, se o Jair não renunciar, sendo ele presidente da República, chefe do Poder Executivo, está comportando todo o eleitorado nacional. O Eduardo Bolsonaro poderia tentar a reeleição? Sim, porque vimos ontem que a reeleição está naquele salvo, não sente reflexo. Viria para mais 4 anos de mandato como deputado federal. Chegamos, então, em 2026. Me ajuda, gente.
Jair Bolsonaro poderia tentar mais uma reeleição como presidente? Não, porque chefes do Poder Executivo só podem ser reeleitos uma única vez, 2 mandatos subsequentes. Significa que Jair, nesse momento, se torna inelegível para o cargo de presidente. Juntos ou não? Existe a possibilidade do Eduardo Bolsonaro concorrer à presidência em 2026? Estou te perguntando se existe a possibilidade. Sim ou não? Não. Porque a partir do momento que o Jair se mostra inelegível, pois exerceu 2 mandatos subsequentes, essa inelegibilidade não fica só nele. Vai ser jorrada para o seu núcleo familiar. Todo e qualquer familiar, até qual grau, gente? 2º grau, vai sentir essa inelegibilidade do Jair. Juntos comigo, gente? Perfeito. Mas a pergunta outra que eu preciso fazer é: se o Jair completar o seu 2º mandato, ou melhor, for reeleito para o 2º mandato, quando nas eleições de 2026 existe a possibilidade do Eduardo concorrer a outro cargo, fora de presidente? A gente sabe que presidente ele não pode, mas existe a possibilidade de concorrer a outro cargo, se não esse de deputado federal que tem? Existe ou não, gente? Essa possibilidade existe. Mas, de novo, essa possibilidade só será apresentada caso Jair renuncie quanto tempo antes, gente? Renunciando 6 meses antes, ele está destravando as eleições para os filhos. Os filhos já poderiam concorrer a outros cargos. Se porventura o Jair não renunciar 6 meses antes do pleito, a gente já sabe. A única possibilidade do Eduardo, a única possibilidade do Flávio seria a reeleição. Junto, gente. Galera, se você não assistiu a aula de ontem, tem que assistir. Esse assunto é um assunto extremamente importante, inclusive num ano eleitoral. A prova acontece num ano eleitoral, direitos fundamentais, direitos políticos, assunto de grande importância. Tudo bem? Idade, Arthur. A Letícia, na história, 23 anos. A pretensão dela era concorrer ao cargo de deputada estadual, lá no finalzinho, os 23 anos. Essas idades são apresentadas na Constituição? São. E a gente começa a nossa aula agora, trazendo para o caderno o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, que é justamente o dispositivo constitucional que vai nos apresentar as idades. Esse esqueminha aqui foi só para poder voltar um pouquinho a esse bate-papo de ontem. A nossa aula começa efetivamente com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º. Mais uma vez eu vou te pedir, tá? Se você tem a Constituição, separe a sua Constituição, examine sempre os dispositivos constitucionais. Se é possível você botar no teu telefone a consulta do texto constitucional, faça isso. Estar comigo acompanhando a literalidade do texto constitucional é sempre de muita importância. Sempre de muita importância. Não esqueça que você está aqui numa competição. Você precisa, sim, examinar aquilo que a Constituição te apresenta. Idades. Quando a gente fala das idades aos cargos eletivos, nós iremos decorar aquele telefone. Ninguém mais decora telefone, né? Mas aqui você vai ter que guardar um telefone. O 3530 2118. Essas são as idades que a nossa Constituição distribui para os cargos eletivos. 3530 2118, Alex. E nessas idades nós iremos encontrar executivo, legislativo e o judiciário. Para ficar mais fácil a nossa memorização, eu vou separar os poderes. Vou começar com todos aqueles cargos do poder executivo. Me ajuda, gente. No executivo, chefes do executivo, nós lembramos do presidente, lembramos dos governadores, lembramos dos prefeitos, presidente, governador, prefeito. Usando a lógica, qual desses cargos do executivo nós teríamos a idade mais elevada a título de experiência como exigência? Presidente? Concordo. 35 anos para o presidente da República. Vou descendo, hein? Chegando nos 30 anos, lembraria de prefeito ou de governador, pela lógica? Governador, anotei, seja de estado, seja daqui do nosso lado, o Distrito Federal, e os 21, na sequência, restou para os prefeitos municipais. Lembre-se que os vices, a aula de ontem também nos mostrou isso, eles podem suceder seus titulares, se transformarem em titulares. Então a idade vai ser a mesma. Vice-prefeito, 21 anos. Vice-governador,
seja de Estado, seja do Distrito Federal, nos nossos 30 anos, e o vice-presidente da República lá nos 35. Bom, caneta preta, então, você percebeu que eu utilizei apenas para tratar do poder executivo. O que eu percebo, João, é que quando a gente estuda para a polícia, essa parte mais estrutural é uma parte que a gente não tem tanto contato, não gosta muito de estudar. Eu já vou dizer a importância de você saber quem são as autoridades do executivo, quem são as autoridades do legislativo, quem são as autoridades do judiciário. Muito importante saber fazer essa diferenciação. Vou mudar de caneta para tratar do nosso poder legislativo. Gente, cargos eletivos do poder legislativo, nós lembramos de quem? Senadores, mais deputados, e em caráter local nós lembramos dos vereadores. Deputados, senadores, vereadores. Vamos de baixo para cima? Qual seria a idade, ou melhor, o cargo que exigiria a idade menos elevada a título de experiência no âmbito do poder legislativo? Senador, deputado ou vereador? Concordo, então eu vou lançar apenas o vereador aqui, os nossos 18 anos. Vou subindo. Quando chegando à idade dos 21, lembraria de senador ou de deputado? Gente, usa a lógica. Deputado, alguém me perguntaria, Arthur, qual deputado? Eu digo qualquer um. Seja deputado federal, seja deputado estadual, seja deputado distrital, nós estaremos na idade dos 21 anos. Independentemente da esfera, deputado 21. Só nos restou o senador. E o senador vai estar aqui, nos 35 anos. E tem uma lógica, gente. O senador está nos 35 anos. Não sei se você já percebeu que chefe de poder ou de instituição independente tem que ter pelo menos 35 anos de idade. Tu já reparou isso? Idade para ser presidente? 35 anos. Para ser ministro do Supremo? 35 anos. E o presidente do Supremo passa a ser o presidente do Judiciário Nacional. Para ser PGR, chefe do Ministério Público da União, 35 anos. Para ser AGU, chefe da Advocacia Geral da União, 35 anos. Para ser o Defensor Público Geral da União, 35 anos. Não seria diferente no Poder Legislativo? Lembrar que o presidente do nosso Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, obrigatoriamente é o presidente do Senado. Todo senador tem que ter pelo menos 35 anos, porque um dos 81 senadores passará a ser o presidente do Poder Legislativo. Chefe de poder, 35 anos. Queria que você olhasse para esse quadro e me dissesse, está faltando cargo eletivo aqui, gente? Está faltando cargo eletivo? Alguém que você vote e não esteja aqui anotado? Alguém está com a Constituição aí? Poderia me ajudar na leitura do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º? Eu só vou pedir, quem falou? Você, Bárbara? Leia para a gente o parágrafo 3º, só para saber do que trata esse nosso parágrafo 3º. Conta para a turma. Condições de elegibilidade, requisitos para poder ser eleito. Inciso 6º, conta o quê? Beleza, bateu. Conta mais. Bateu. Conta mais, Bárbara. Juiz o quê? Juiz de paz. Fecha. Tem mais um. Então eu não posso deixar de anotar o cargo de juiz de paz aqui nos 21 anos. E pedir para você ficar esperto numa coisa. Se o teu examinador, numa determinada alternativa, disser o cargo de juiz de paz é cargo eletivo. Certo ou errado, gente? O cargo de juiz de paz é cargo eletivo. Tu marca certo ou marca errado, gente? Tem que marcar certo, André. Sabe por quê? Porque a Constituição está dizendo que o cargo de juiz de paz é um cargo eletivo. Um pouco antes de você entrar, sentar, a Bárbara leu o parágrafo 3º e nos mostrou nesse parágrafo 3º que aqui nós estamos tratando de condições de elegibilidade. Elegibilidade me lembra cargo eletivo. E dentre os cargos eletivos, o juiz de paz foi citado. O grande problema, João, é quem não veio nessa aula, sentou na prova, viu uma alternativa como essa, eu tenho certeza que ele vai olhar para o teto e vai pensar,
Mas eu nunca votei para escolher juiz de paz. E se eu nunca votei para escolher juiz de paz, o cargo de juiz de paz não deve ser cargo eletivo? Não, tá errado, tá certo. Se a Constituição diz que é cargo eletivo, eu não vou bater boca com ela, Michele. É cargo eletivo, sim. E eu ainda vou pedir mais um auxílio da Bárbara. Bárbara, se você puder, por gentileza, dê um pulinho no artigo 98 da nossa Constituição. 98, para ser mais preciso, inciso 2º. 98, inciso 2º, diz o quê? Segura, porque você já trouxe uma informação impressionante para a turma. A Justiça de Paz, ela é remunerada, será composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto. Se a própria Constituição está dizendo, nesse 98, inciso 2º, que o voto é direto, quem elege, gente? Fala, nós. O voto é direto. O mandato, antes de fazer o quê? Mandato, quanto tempo, Bárbara? 4 anos. Fazem o quê? Competências. Além de então são aqueles caras que celebram um casamento, que avaliam a documentação daqueles que estão na iminência de contrair o matrimônio, os nubentes, algumas outras atribuições sem caráter jurisdicional, mas o que não restou dúvida para a gente é que a Constituição determina ser cargo eletivo. Se o meu examinador, na minha prova, apontar o cargo de juiz de paz como cargo eletivo, sem dúvida, André, meu X está ali, é cargo eletivo. Você mesmo poderia me perguntar, Arthur, por que a gente não vota? Cara, o Congresso Nacional não anda muito preocupado em regulamentar as eleições para a escolha de juízes de paz. Ontem, no término da aula, Alex, a Bárbara conversou comigo e falou assim, Arthur, você vai trabalhar aquele assunto, organização do Estado? Eu falei, vou. É porque aquela parte que trata das competências, privativa, exclusiva, comum, concorrente, assunto maneirão, cara. A gente gosta tanto de estudar. É importante a gente saber. E, inclusive, quando examinando a competência privativa, artigo 22, nós tomamos conhecimento que compete à União legislar sobre direito eleitoral. Fica a cargo do Congresso Nacional, Alex, a regulamentação para a escolha de juízes de paz. E o Congresso ainda não regulamentou essas eleições. É por isso que nós ainda não exercemos o voto para escolher esse cargo. Aí você agora me pergunta, Arthur, mas como é que funciona nos estados? Em regra geral, quem faz a indicação dos juízes de paz são os presidentes desembargadores dos tribunais de justiça, pela falta de regulamentação. Mas a gente não vai bater boca com a Constituição. É cargo eletivo. Na minha prova, o meu X está ali. Juntos ou não, gente? Beleza. Agora, já partindo para um outro plano, tudo anotado? Colocou no caderno? A gente vai perceber que algumas dessas autoridades, em especial as autoridades federais que ali foram citadas, presidente, senadores, deputados federais, gozam de eventuais imunidades. Foro por prerrogativa de função, assunto também muito importante para a nossa preparação. Ô, André, a gente tem visto aí muito se discutindo, né, na mídia sobre eventuais responsabilizações do presidente da República, do Bolsonaro, depois dessa ampla diligência ou amplas diligências que foram exercidas pela CPI da Covid. A título de curiosidade, Alex, o Bolsonaro foi indiciado em 8 crimes comuns, mais crime de responsabilidade. A pergunta que fica no ar, para a gente dar continuidade à nossa aula, é: Bolsonaro pode ser julgado por conta desses crimes apontados no relatório final da CPI? Pode ou não pode, gente? Claro que pode. Mas para que ele se torne réu, algumas coisas precisam ser cumpridas. E essas coisas estão lá no artigo 86. Eu já queria que vocês localizassem. Artigo 86 do texto constitucional. Eu já vou também localizando aqui uma questão interessante para a gente usar como bússola, para a gente usar como diretriz, para discutir, a partir desse momento, a responsabilidade do presidente. Deixa eu ver qual é a questão que a gente vai examinar.
Se você já está com material de questão aí, legal, separe-o. Se não, continue acompanhando aqui na telinha comigo. Essa questão 10 aqui, ó. Deixa eu fazer a leitura com vocês, pelo menos da letra A, que é o bate-papo que a gente começa a trabalhar agora. Olha o que a gente tem aqui. Com relação à chamada responsabilidade do presidente da República, assinale a afirmativa correta. A letra A já mostra para a gente que o presidente da República pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, mesmo na vigência de seu mandato. Letra A, tá certa, gente? Não, tá muito errada, né? Posso apagar o quadro? Então vamos lá. Artigo 86, falar da responsabilidade do presidente. Fechamos essa parte de ontem. E quando tratando da responsabilidade do presidente, a primeira coisa que precisa entrar em nosso caderno é que o presidente da República, assim como algumas outras autoridades, não seria diferente para o presidente, carrega o que nós chamamos de foro especial. E eu preciso muito que, se porventura você ainda diz foro privilegiado, pare de falar assim, porque nós sabemos que nunca foi um privilégio. Não deve ser entendido como um privilégio, e sim uma prerrogativa inerente à função exercida por aquele indivíduo. Quem costuma falar foro privilegiado é a televisão. Nós, que somos estudantes, que manuseamos as ciências jurídicas, nós não falamos ser um privilégio. Uma prerrogativa inerente ao cargo, a função exercida por aquele indivíduo. Não desejando apontar foro por prerrogativa de função, escreva apenas foro especial. E o presidente carrega, em se tratando de crime comum, praticado por ele, a corte de cúpula do Poder Judiciário competente para julgá-lo, STF. Mas é importante lembrarmos também, André, que se o presidente da República cometer o tal do crime de responsabilidade, competirá a uma casa legislativa julgá-lo, o Senado Federal. E aqui eu já quero botar um ponto, ou pelo menos um bate-papo rápido sobre o crime comum, o crime de responsabilidade praticado pelo presidente. Começo te dizendo que uma conduta do presidente pode configurar apenas crime comum, assim como pode configurar apenas o crime de responsabilidade, assim como pode configurar os dois crimes. Você lembra do presidente que nós tivemos e que encarou responsabilização no segundo semestre de 1992? Lembra o nome dele? Falamos dele ontem, o Collor. O Collor, por conta de suas condutas, ele encarou o julgamento tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Senado Federal. Crime comum, crime de responsabilidade. Engraçado, Alex, que os tipos penais que o Collor foi autuado naquela investigação traziam como pena cominada, Michele, a pena privativa de liberdade. Michele mesmo, né? Você lembra do Collor ter sido preso? Ele não foi preso. Ele foi absolvido no Supremo por falta de provas. Mas a brincadeira não estava caminhando da maneira que ele gostaria que caminhasse no julgamento do Senado Federal. Crime de responsabilidade. Tanto é que quando, antes do término do processo, ele renuncia ao cargo de presidente. O Supremo Tribunal Federal foi provocado e entendeu que o Senado, ainda que ele tivesse renunciado, continuasse o julgamento, fechasse o julgamento com a condenação ou absolvição. Ele foi condenado. E aí alguém levanta o braço e diz, Arthur, mas qual seria a condenação se o Collor deixa de ser presidente antes do término do processo? Ficaria inabilitado das funções públicas por um período de 8 anos. E isso ele encarou. A inabilitação das funções públicas. Mas o que eu quis trazer, ou mostrando o Collor aqui, é que as condutas configuraram tanto crime comum quanto crime de responsabilidade. Diferente, Bárbara, do que a gente viu acontecer com a nossa presidente agora em 2015, 16. As condutas dela não fizeram com que ela encarasse o julgamento no Supremo. Não vimos ali a configuração do crime comum, mas vimos a configuração do crime de responsabilidade, fazendo com que ela fosse julgada no Senado Federal
e perdesse o cargo. Condutas do presidente podem configurar crime comum, podem configurar crime de responsabilidade, assim como podem configurar os dois crimes. Bárbara, você está no artigo 86? Posso te pedir uma ajuda? Lê pra gente o parágrafo 4º. É com ele que eu quero começar. E ele, inclusive, já resolverá a nossa letra A da questão 10. Conta pra turma. Legal, a letra A está incorreta. Porque ela diz que pode ser responsabilizado por atos estranhos. Você acaba dizendo não. Mas é importante nós desenvolvermos uma interpretação do que a nossa Constituição nos apresenta nesse dispositivo. Gente, quando eu leio o ato estranho, nesse parágrafo 4º, devo entender como crime? Vou repetir. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Devo entender ato estranho como crime, gente? Sim, é crime. É uma infração penal. Infração penal. Crime. Mas um crime que não apresenta relação com as funções. Posso te pedir alguns minutos? Não anote. Vem comigo aqui nesse exemplo. Imagine você, Bolsonaro, hoje, indo para casa, depois de um dia de muitas reuniões, indo bem incomodado para casa por conta de algumas coisas que ouviu, dispensa seu motorista, pega o carro, sai dirigindo pelas ruas da capital federal, e numa determinada via que comportava ali uma velocidade máxima de 60 km, ele está a 250 e atropela alguém. Mata na hora. A gente está falando de homicídio. E forçando a ideia de um dolo eventual. Porque andando naquela velocidade, numa via que comportava 60, assumiu ou não o risco de praticar um crime como esse, gente? Mas perceba, esse homicídio doloso tem relação com as funções presidenciais? E é isso que eu quero que você veja. Se o presidente da República cometeu um crime comum, analisar se esse crime do presidente apresenta relação com as funções ou, se não apresenta relação com as funções, deve ser considerado um ato estranho. E aí eu começo a aplicar a leitura feita pela Bárbara, que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções, mas apenas na vigência do mandato. O mandato do presidente não é eterno, uma hora acaba. Então a gente vai perceber que quando do término do mandato, essa responsabilização pode acontecer, gente. Mas lembre-se, se ele deixou de ser presidente, João, todas aquelas prerrogativas inerentes ao cargo de presidente serão perdidas. Por exemplo, não haverá mais foro especial. Então esse julgamento do presidente, ele só pode vir a acontecer após o mandato. E mais, se esse julgamento só pode acontecer após o mandato, não mais será presidente, julgamento ocorrendo na primeira instância. Concordam comigo, gente? Justiça comum. É essa informação que você nos mostrou, Bárbara. Enquanto existir mandato, o presidente da República não poderá ser responsabilizado por todo e qualquer crime comum praticado por ele que não apresente relação com as funções. Juntos ou não, gente? Aí, seu nome. A Carol vira para mim e diz, Arthur, então eu não entendi aquele foro por prerrogativa de função dado ao presidente, Supremo Tribunal Federal, julgando o presidente quando da prática de crimes comuns. Carol, ali é quando o crime tem relação com as funções. Um exemplo bom, imagine você, o presidente praticando crimes contra a administração pública. O presidente praticando peculato, corrupção passiva, prevaricação, crimes contra a administração. Logo ele, o chefe da administração, se o presidente pratica crimes como estes, crimes que têm relação com as funções, gente, eu também entendo que sim, Carol. E se o presidente está praticando crimes comuns que apresentam relação com as funções, esse julgamento tem tudo para ser imediato. E se o julgamento será imediato, teremos que respeitar o foro por prerrogativa de função que o presidente tem. Supremo Tribunal Federal. Meu esquema está quase pronto. Quase pronto. Mas eu ainda preciso levantar mais um detalhe. Em sala de aula, quem fez essa análise do crime praticado pelo presidente ou dos crimes apresentados por mim como exemplo, praticados pelo presidente, fomos nós. Mas no plano real,
Quem avalia o crime praticado pelo presidente? Quem diz pra gente se o crime dele tem ou não tem relação com as funções, gente? Fala alto. A Câmara dos Deputados. Será a Câmara dos Deputados, puxo a minha seta, na ocorrência do chamado juízo de admissibilidade, que fará a análise do crime do presidente. Câmara dos Deputados, quantos são os deputados em sua totalidade, gente? Lembram? 513 deputados federais. Arthur, e como a Câmara fará essa análise? Votando. E aí o próprio artigo 86 nos mostra que a Câmara dos Deputados terá que utilizar a maioria qualificada em 2/3 dos votos dos membros. 2/3 dos votos dos membros, 342 votos dos 513 deputados federais da nossa casa. Anota, faz esse esquema. Pedi para que você esperasse, justamente para que você conseguisse colocar dessa maneira no teu caderno. E lembrar que o presidente da República ele só se tornará réu se a Câmara dos Deputados autorizar. Não existe a possibilidade do presidente da República se tornar réu, em se tratando de um crime, sem a autorização da Câmara. A Câmara precisa autorizar a instauração ou o recebimento da denúncia contra o presidente da República. Sem a autorização da Câmara, não haverá. Tá? Um outro cuidado que eu preciso que você tenha é que tem muita banca que gosta de trocar as maiorias. Sempre quando a nossa Constituição estabelece uma fração para votação, e nesse caso nós estamos falando da fração 2/3, essa maioria deve ser chamada de qualificada. Tem gente, Alex, que acaba achando que quando a Constituição traz uma fração, essa maioria deve ser chamada de absoluta. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Maioria absoluta te gera uma conta. A maioria qualificada em 2/3, um outro resultado. Arthur, como é que eu diferencio essa maioria absoluta da maioria qualificada? Simples demais. A maioria absoluta ela sempre terá como base de cálculo o total da casa, o total do órgão. Por isso que eu quis identificar ali. Na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados federais. Metade de 513, André, nos levaria a 256,5. Metade. A maioria absoluta, Carol, seria nada mais que um número inteiro posterior a essa metade. 256,5, 257 votos. A maioria absoluta sempre será nessa conta. Metade do total, número inteiro posterior. Guardou? 257. Agora, quando a nossa Constituição traz a fração 2/3, eu estou percebendo que a quantidade de votos ele é muito maior. 257, Alex, a tal da maioria absoluta seria insuficiente para autorizar processo contra o presidente. Por isso que quando a Constituição traz fração, a gente não deve chamá-la de absoluta, e sim qualificada. E, Bárbara, eu tenho certeza que você está lembrando de uma outra fração muito comum presente em questão. Vou te lembrar, aquela fração utilizada pelas casas do Congresso, quando a pretensão é equiparar um tratado internacional de direitos humanos a uma emenda constitucional. Qual fração, gente? 3/5. Lembra da fração 3/5? Sempre quando a Constituição apresentar uma fração, Letícia, para votação, essa maioria deve ser chamada de qualificada e não absoluta. Nunca confundam a maioria absoluta com a qualificada. Tem questão que às vezes a gente erra e não pode errar. Ainda tem mais uma maioria, Carol. A tal da maioria relativa, que a gente também costuma chamar de maioria simples. Essa maioria eu vou te contar daqui a pouco. Mas não tem nada a ver com a absoluta, não tem nada a ver com essa qualificada. Por enquanto é isso que eu quero. Oi. Botei primeira instância na justiça comum, tá? E aí, por exemplo, eu vou te contar um exemplo fático, pode ser, Michele? Eu não sei se você lembra quando Temer era o seu presidente,
uma conversa fiada que rolou dele com o Joesley Batista, que a mídia nos apresentou. O Joesley dizia para ele assim no telefone, ó, a gente tem que manter uma mesada pro Eduardo Cunha ficar de boca fechada porque ele sabe demais. Aí no final da conversa o Temer dizia assim, tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Lembram disso, gente? Cara, o Rodrigo Janot era o procurador-geral da República à época, chefe do Ministério Público da União. Ele estava com sangue nos olhos, Michele, para fazer do Temer réu. Fazer com que o Temer encarasse julgamento de crime comum e mais, no Supremo. Porque para o Temer, os tipos penais evidenciados naquela circunstância apresentavam relação com as funções. Mas o Procurador-Geral da República sabia que para esticar o braço até o Supremo Tribunal Federal e oferecer denúncia, fazer do Temer réu, seria necessário encarar a Câmara dos Deputados. E ele encarou, Michele. O juízo de admissibilidade aconteceu. Sabe quantos votos foram pela admissão do julgamento imediato contra o Temer? 176 votos. 176. Quantos seriam necessários, gente? A Câmara não autorizou. A Câmara não autorizou. Por implicitude, Michele, o que a Câmara fez naquele cenário foi dizer pra gente que aquela prática do Temer não apresentava relação com as funções, era um ato estranho, fazendo com que ele só viesse a encarar julgamento quando do término do mandato. Mas se o mandato acaba, já não é mais presidente, eu já não tenho mais o Supremo competente para julgar, e sim a primeira instância, justiça comum. E foi justamente isso que aconteceu, Michele. Quando Temer deixou de ser presidente, o Ministério Público ofereceu denúncia. Nós tivemos o Temer se tornando réu, tanto é que ele encarou prisão cautelar, 2 prisões cautelares, foi preso temporariamente 2 vezes. Lembram, gente, que ele até virou piada na internet? O pessoal dizendo que a Marcela estava soltinha no final de semana, porque ele foi preso apenas quando deixou de ser presidente. Porque enquanto presidente, a Câmara não permitiu o julgamento, ele estava literalmente protegido. Não tem como. Porque tem que ter autorização. Até porque, na realidade, eu não sei se você lembra, que teve uma reunião do Renan Calheiros, que era o relator da CPI, né, com o Augusto Aras e alguns outros subprocuradores gerais da República. Naquele episódio, a cúpula da CPI, especial Renan Calheiros, ele entregou o relatório final ao Ministério Público. Fez o trabalho que a CPI tem para fazer. Entregar ao Ministério Público. Agora está na mão do MP. Não anda. Cara, porque o que a gente acaba percebendo é que nessas circunstâncias a gente tem muita política envolvida, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Né? Porque vai sempre depender da Câmara dos Deputados. Sempre. Alguém me chamou? Não entendi. O processo já está em primeiro grau. Olha, eu vou te contar uma coisa. Por isso que a gente chama de foro por prerrogativa de função. Porque pensa, Bolsonaro já está indo para o último ano do mandato. Então vamos imaginar que no finalzinho do primeiro semestre do ano que vem, o Supremo, ou melhor, a Câmara entenda pela admissão. O Ministério Público oferece denúncia. A ação penal começa no Supremo Tribunal Federal. Juntos. Legal. Só que vamos imaginar que o julgamento não termine ainda dentro desse ano. O presidente deixa de ser presidente. Foro por prerrogativa de função se extingue. Os autos, eles saem do Supremo e descem para a primeira instância. Então, ainda que isso ocorra depois do término do mandato, já não há mais que se falar em Supremo Tribunal Federal. Já não há mais cargo, já não há mais foro por prerrogativa de função. A gente terá o julgamento ocorrendo na primeira instância da Justiça Comum. Cara, para alguns sim, para outros não. Tem gente que se incomoda com foro, né? Eu tenho uma opinião sobre foro, mas eu acho que minha opinião também não tem muita necessidade de ser tratada aqui. Mas tem gente que acha que o foro é algo pavoroso. Foro por prerrogativa de função. A minha opinião é
Cara, eu não sei se é tão pavoroso assim, porque se você não dá foro, o processo obrigatoriamente começa onde? Lá embaixo. Mas um bom advogado sabe manobrar bem o processo, gerar uma morosidade absurda no processo e fazer com que o processo chegue ao 15 anos depois. Só que a brincadeira já poderia ter começado lá. E se demorou 15 anos para chegar, é bem provável que, inclusive, encare a prescrição. Bom, aí são os posicionamentos da sociedade. Tem vários, cada um entende uma coisa, né? Eu acho que o foro é muito razoável para determinadas circunstâncias, em determinados ambientes. Legal? Vamos avançar? Puxa uma seta aqui, deixa eu apagar só essa parte para eu ter espaço. Tá? Puxa uma seta aqui, ó, desse mesmo juízo de admissibilidade. Se você não tem espaço aí para cima, puxa para baixo, não tem problema não. Mas é importante que você anote que esse mesmo foro, melhor, esse mesmo juízo de admissibilidade, ele deve acontecer quando a pretensão é fazer do presidente réu em crime de responsabilidade. A Câmara também precisa autorizar o processo. O julgamento tem tudo para ser imediato, mas estamos tratando de crime de responsabilidade, quem julgaria o Senado Federal. Pessoal, o que eu quero te mostrar aqui, eu acho que isso é muito claro para todos vocês, é que o presidente da República só se tornará réu se a Câmara dos Deputados autorizar. E é isso que definimos como imunidade formal do nosso presidente da República. Não há outra maneira de fazer do presidente réu sem a autorização da Câmara dos Deputados. Até aqui está fluindo, gente? Agora vamos lá. Michele, vamos imaginar que você tenha protocolizado uma petição de crime de responsabilidade, presidente da República, na Câmara dos Deputados. Você mesmo me pergunta, Arthur, quem sou eu para ter protocolizado essa petição na Câmara? Michele, você é uma cidadã normal. Porque é importante dizer para a turma que qualquer cidadão é parte legítima para protocolizar petições, crimes de responsabilidade contra quaisquer autoridades. Você fez isso, protocolizou essa petição na Câmara. A Câmara dos Deputados, monocraticamente, pelo presidente, precisa acatar a sua petição. Petição acatada, o juízo de admissibilidade acontecerá. Vamos imaginar que esse juízo acontecendo, Michele, você consiga 400 votos dos nossos deputados federais, houve a admissão, os autos serão remetidos ao Senado Federal. Pergunta que eu faço. Nessa circunstância, o Senado Federal é obrigado a instaurar o processo? Sim ou não, gente? Não. A DPF 378, julgada no dia 9 de dezembro de 2015. Personagem dessa DPF, Dilma Rousseff. Lança uma observação aí, ditar para você. Lance uma observação. Posso? Coloca assim, ó. Havendo autorização da Câmara dos Deputados, havendo autorização da Câmara dos Deputados em sede de crime de responsabilidade, havendo autorização da Câmara dos Deputados em sede de crime de responsabilidade, vírgula, os autos serão remetidos. Os autos serão remetidos ao Senado Federal. Os autos serão remetidos ao Senado Federal que, vírgula, por sua vez,
que, vírgula, por sua vez, vírgula, deverá exercer novo juízo de admissibilidade, deverá exercer novo juízo de admissibilidade, utilizando-se da maioria simples, utilizando-se da maioria simples. E aí, desejando, coloque aí, ó, entre parênteses, a DPF 378, 2015, Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgada em dezembro desse ano. Foi justamente quando o Supremo Tribunal Federal desenhou o rito que a Dilma encararia quando era personagem réu em julgamento de crime de responsabilidade, ou pelo menos a pretensão de torná-la réu no julgamento de crime de responsabilidade. Gente, o que a gente viu nesse contexto, então, foi o seguinte, Michele, olha aqui, ó, você protocoliza a petição, crime de responsabilidade contra o presidente na Câmara dos Deputados, caso haja a admissão feita na Câmara, os autos viajam ao Senado Federal e o Senado Federal não será obrigado a instaurar o processo, não. No Senado Federal, um novo juízo de admissibilidade deverá acontecer. Cara, o interessante é que nessa observação que você colocou aí, o Senado Federal fazendo esse novo juízo de admissibilidade, essa outra votação, gente, me ajuda, o Senado Federal vai utilizar a mesma maioria utilizada pela Câmara? Negativo. O Senado Federal utilizará a maioria simples. E como é que a gente faz a conta da maioria simples? Você não vai levar em consideração, Letícia, o total do Senado. Quantos são os senadores em sua totalidade, gente? Lembram? 81 senadores, total, 81. Vocês acham que todos os dias nós temos 81 senadores presentes em plenário? Claro que não. Então vamos imaginar, Carol, que nesse dia do novo juízo de admissibilidade, contávamos com 70 presentes. A base de cálculo da maioria simples vai ser sempre o número de presentes. Se hoje nós temos 70 presentes, metade de 70, gente, 35. Número inteiro posterior a essa metade, 36 votos, suficiente para autorizar a instauração do processo. Maioria simples. A minha base de cálculo não será o total do Senado, mas sim a quantidade de presentes naquela sessão. Juntos ou não, gente? A Câmara dos Deputados se utiliza da maioria qualificada. Mas quando os autos chegam ao Senado Federal, maioria simples. Aí o Senado vai instaurar o processo. Aí a brincadeira começa. Aí a gente tem, efetivamente, o presidente passando a ser réu. Foi justamente o que aconteceu com a Dilma. O juízo de admissibilidade na Câmara, quando a Dilma foi a personagem, aconteceu num domingo, não sei se tu lembra. Tu viu o jogo do teu time no Campeonato Brasileiro, começou Faustão, terminou Faustão, começou Fantástico, e mais ou menos umas 10 horas da noite, eles interromperam a programação do Fantástico para mostrar pra gente ao vivo o juízo de admissibilidade. Não sei se vocês lembram, em nome do Brasil, eu digo sim, digo não. Naquele juízo, foram 365 votos autorizando o processo contra ela. Os autos chegaram ao Senado Federal. O Senado teve a obrigação de fazer esse novo juízo. O Senado também entendeu que houve crime de responsabilidade e instaurou o processo. Sabe por que é interessante, André, a gente falar dessa instauração do processo? Porque é importante também lembrarmos que o presidente da República ficará suspenso de suas funções. Perfeitamente. O prazo de suspensão do presidente, 180 dias. Só que também é importante sabermos que o presidente fica suspenso das funções em momentos oportunos do processo de julgamento. Quando, em se tratando de crime comum, a suspensão do presidente se dará quando do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Então vamos fazer aqui o nosso caminho. O teu nome?
Maicon é o Procurador-Geral da República. Recebe aquela investigação, está em suas mãos, tem a pretensão de oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal, chefe do Ministério Público da União, mas sabe, Maicon, que para chegar ao Supremo, você vai ter que encarar a Câmara dos Deputados. O juízo de admissibilidade precisa acontecer. Você também depende dos 342 votos. A Câmara autorizando, você oferecendo denúncia, Supremo Tribunal Federal recebendo a denúncia, presidente se torna réu, suspenso das funções, 180 dias sentados no banco de reserva. Claro isso, gente? Só que tem um detalhe, Renê. Quando o presidente fica suspenso das funções e o processo não termina dentro desses 180 dias, é importante lembrarmos que a partir do 181º dia, a suspensão acabou. O presidente retoma o exercício das funções. Anota aí, Maicon, porque esses 180 dias de suspensão devemos entender como um prazo improrrogável. A título de curiosidade, uma das ações penais mais emblemáticas que o Supremo Tribunal Federal encarou foi a ação penal 470, chamado Mensalão. Só aquele processo foram mais de 3 anos no Supremo Tribunal Federal. Se o processo contra o presidente da República ultrapassa esses 180 dias, a suspensão do presidente acaba, Carol. Ele vai retomar o exercício das funções. Mas o processo continua sem nenhum tipo de prejuízo ao seu regular prosseguimento. Juntão? Tranquilo? Você vai renovar o prazo. Imagina, o presidente já está suspenso das funções. Também, só que o momento vai ser diferente, Bárbara, porque aí a gente já não tem todo esse caminho procedimental. No crime de responsabilidade, a suspensão do presidente dependerá da instauração do processo no Senado Federal. Aí vai ser mais ou menos não, vai ser justamente o caminho que nós desenhamos aqui, trazendo a Michele como personagem. A Michele protocoliza essa petição de crime de responsabilidade na Câmara, o juízo de admissibilidade acontece, a Michele consegue os 342 votos ou mais, a Câmara autoriza, envia ao Senado, o Senado faz um novo juízo de admissibilidade, os senadores, entendendo por maioria simples que o presidente cometeu o crime de responsabilidade, instaura o processo. Instaurou o processo, presidente da República suspenso das funções, 180 dias. E se esse já está suspenso, a gente tem apenas aquela citação que vai acontecer à semelhança do que ocorre junto ao no judiciário, né? O presidente vai ser citado desse início do processo, a partir daquele momento ele já está suspenso das funções. Mas se o processo não acabar dentro desses 180 dias, 6 meses, a partir do 180º dia, o presidente também retomará o exercício das funções. O processo continua, mas ele retoma o exercício das funções. Importante, Maicon, é lembrarmos que o momento oportuno para a suspensão do presidente está aqui, no recebimento da denúncia pelo STF e na instauração do processo no Senado Federal. Você fazendo questões nesses vários aplicativos de questão, você vai perceber que tem muita questão dizendo que o presidente da República fica suspenso das funções quando a Câmara dos Deputados autoriza o processo, que está errado. A suspensão do presidente, ela acontecerá em momento posterior à autorização da Câmara. Porque a Câmara dos Deputados vai ter que autorizar processo, seja crime comum, seja crime de responsabilidade. A Câmara autorizou o processo, crime comum, Supremo recebendo, o presidente está suspenso. Claro isso? A Câmara dos Deputados autorizou o processo, Senado Federal instaurando o processo, o presidente está suspenso. Então não é a autorização da Câmara que faz do presidente suspenso, mas o que vai acontecer em momento posterior. O recebimento da denúncia no Supremo, a instauração no processo no Senado. É nesse momento que o presidente senta no banco de reservas. Juntos ou não, gente? Anotei e só tem mais uma observação para colocar no seu caderno. Só mais uma.
E essa outra observação que entra, simples a beça. Anote assim, ó. O presidente da República não se submete às prisões cautelares. O presidente da República não se submete às prisões cautelares. Ponto final. Teu professor de processo penal, bem provável, porque majoritariamente se entende assim, os processualistas assim se posturam, deve ter dito, ou deve dizer, que a prisão em flagrante não é uma prisão cautelar, mas uma prisão pré-cautelar. Então, Carol, pense. Bolsonaro acaba de praticar um crime em flagrante. Ele vai ser conduzido coercitivamente à delegacia, à autoridade policial. Mas uma certeza a gente tem, em decorrência dessa última observação que você colocou. Essa prisão do presidente, ela não será convertida em preventiva. Porque o presidente da República não se submete às prisões cautelares. O presidente nunca encarará uma prisão preventiva. O presidente nunca encarará uma prisão temporária. Não dá para manter o presidente preso. Michele, a única maneira de virmos o presidente da República preso é depois de uma decisão judicial transitada em julgado. Prisão cautelar, não dá para prender o presidente. Impossível. Claro ou não, gente? Arthur, mas se for um crime terrivelmente pesado, o presidente não encara prisão cautelar. Totalmente diferente do que a gente vai ver para deputados e senadores. Porque agora há pouco você viu uma confusão aí danada envolvendo um deputado, o tal do Daniel Silveira, que foi preso. Porque quando a gente fala de deputado federal, senador federal, são outras regras. E a gente já começa a trabalhar isso agora. Antes, só preciso que você coloque que todo esse quadro que nós desenvolvemos tem amparo no nosso artigo 86, tá? Só preciso resolver essa questão com vocês, galera. A questão tá bem tranquila. Letra A, já sei que não tá legal. Tá dizendo pra gente que o presidente da República pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, mesmo na vigência de seu mandato. Já havíamos percebido a falha. Letra B. Me ajuda aqui. O presidente da República somente será submetido a julgamento após admitida a acusação por 2/3 dos membros do Congresso Nacional. Fala comigo, gente, certo ou errado? Tá falso. Porque essa admissão do processo, o juízo de admissibilidade não é o Congresso que faz, e sim a Câmara dos Deputados. Desci, letra C. O presidente da República, nos crimes de responsabilidade, ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Certo ou errado, gente? Olha o nosso gabarito ali, ó. Quando o presidente verifica a instauração do processo no Senado Federal, a suspensão. Gabarito, letra C. Letra D, me mostre a falha. O presidente da República, durante a vigência do mandato, somente está sujeito a julgamento pela prática de crimes de responsabilidade. É possível encarar julgamento de crime comum? Sim, desde que o crime apresente relação com as funções. E a letra E, o presidente da República, nas infrações comuns, estará sujeito à prisão cautelar, mediante a autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Falha alternativa, porque o presidente da República não se submete às prisões cautelares. Juntão? Posso mostrar mais uma questão para vocês? Antes da gente enveredar para o outro papo? Dá um confere nessa nossa questão aqui. A 7. Eu gosto muito dessa questão. Olha o que ela diz. Certo profissional da área jurídica foi questionado sobre as características do processo e do julgamento do presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. Em resposta, ele afirmou que a instauração do processo deve ser autorizada pela Câmara dos Deputados. 2. O processamento e o julgamento ficam a cargo do Senado Federal. 3. Bem como a perda da função é decidida pelo presidente do Supremo. 3 informações. Vamos resolver.
À luz da sistemática constitucional, essa resposta é letra A, totalmente incorreta, pois todas as questões envolvendo julgamento por crimes de responsabilidade devem ser decididas pelas duas casas legislativas em conjunto. Tá certo isso, gente? Totalmente equivocada a alternativa. Porque, Bárbara, a Câmara fez o seu trabalho sozinha quando da autorização do processo, o Senado fará o seu trabalho sozinho quando do julgamento do presidente. Nós não temos as casas atuando em conjunto. Letra B. A informação dada no enunciado está parcialmente correta, pois a instauração do processo deve ser autorizada pelo Senado e o julgamento fica a cargo da Câmara. Está invertido? Letra C. Totalmente correta, pois a separação entre as funções estatais exige que cada fase do processo de responsabilização seja dividida entre poderes distintos. Letra C, gente. Abre aí o artigo 52, por gentileza. Artigo 52, parágrafo único. Me ajuda nessa leitura, Bárbara? Artigo 52, parágrafo único do texto constitucional. Vamos conferir o que a nossa Constituição traz para a gente? Segura um pouquinho. Nesses dois casos, primeiro e segundo, do artigo 52, João, você vai tomar conhecimento que o Senado Federal não julga só o presidente quando da prática de crime de responsabilidade. O Senado Federal tem a competência de julgar algumas outras autoridades. Por exemplo, você lembra, teu nome? Luciano, você lembra que quando o Alexandre de Moraes, ministro do STF, mandou prender o deputado Daniel Silveira, né, por conta daquela maluquice que ele falou no YouTube, e aí gerou aquela polêmica toda, lembra disso? Foi o Alexandre de Moraes que mandou prender. E aí, no dia seguinte, essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes, os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram em unanimidade pela manutenção da prisão. Só que teve muita gente que criticou essa decisão do Alexandre de Moraes, cara. Isso foi muita confusão na mídia. Muitos juristas, políticos, senadores entenderam que o Alexandre de Moraes, ô Maico, ultrapassou o limite da jurisdição. Por exemplo, o Cajuru, aquele senador, protocolizou uma petição de crime de responsabilidade contra Alexandre de Moraes, entendendo que ele havia cometido crime de responsabilidade. Não só o Cajuru. Vocês conhecem aquele Caio Coppola? Aquele repórter, né, isso, da CNN, fala bem. Ele também protocolizou uma petição de crime de responsabilidade contra Alexandre de Moraes. Aí, Michele, tá vendo? Qualquer cidadão pode fazer isso. O Caio fez. O interessante é que se porventura essas petições fossem à frente, o ministro Alexandre de Moraes seria julgado também, Luciano, pelo Supremo, pelo Senado Federal. Porque o Senado não julga só o presidente quando pratica crime de responsabilidade. O Senado vai julgar uma galera. Arthur, preciso saber quem são as autoridades que, se porventura cometerem crimes de responsabilidade, encaram o Senado? Precisa, Alex. Daqui a pouco eu vou te contar. Mas foi justamente o que a Bárbara nos mostrou ali. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 52, aquela galera que, se praticar crime de responsabilidade, encara o Senado. Conta mais, Bárbara. Essa galera, como é que funciona esse julgamento? Segura um pouquinho. Gente, tudo que está no quadro já está no caderno? Tá, então deixa eu mostrar uma coisa. Porque o que você está contando para a gente, Bárbara, é mais ou menos como já acontece nos julgamentos de um tribunal do júri. Esse indivíduo, autoridade, cometeu um crime de responsabilidade. O julgamento vai acontecer no Senado Federal. Olha para cá, gente. Naquela mesa gigantesca, que a gente chama de mesa diretora, lá na frente do plenário, quem estará sentado nessa cadeira central não será o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Pela tua leitura, quem estará sentado aqui, presidindo as sessões de julgamento, o presidente do STF, limitando
limitando-se à condenação. Ele simplesmente prolatará a decisão dos senadores que votaram pela condenação ou pela absolvição. Você nos mostra aí a quantidade de votos. Essa condenação só pode ser proferida na utilização da maioria qualificada em 2/3 do Senado Federal. Me ajuda aí, gente. Quantos são os senadores em sua totalidade? 81, 54 votos para condenar presidente e essas outras autoridades que, se porventura cometerem crimes de responsabilidade, encaram o Senado. Só para a gente conjecturar tudo novamente, olha o que você leu, Bárbara. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Conta mais, quais são as sanções? Ah, então você está contando para a turma, Bárbara, que se naquela votação, julgamento de crime de responsabilidade, o Senado alcançar 54 votos, aquela autoridade perde o cargo, Carol. E de acordo com a leitura feita pela Constituição, além de perder o cargo, ficará inabilitado das funções por um período de quanto tempo, gente? 8 anos. Agora, Luciano, toma cuidado com aquelas questões ou bancas que trabalham a literalidade do texto constitucional. Porque quando você nos mostrou, Bárbara, inabilitação das funções públicas, você não está falando inelegibilidade. Galera, inabilitação e inelegibilidade, estamos tratando da mesma coisa? Claro que não. Me ajuda, gente. O conceito de inelegibilidade. Se eu me torno inelegível, que tipo de restrição eu estou sendo atingido ou estou vivenciando? Eu só não posso ter cargo eletivo. Eu só não posso ser votado. Inelegível. Agora, se a restrição que eu encaro não é apenas a inelegibilidade, mas a inabilitação às funções públicas, me ajuda, gente. A inabilitação é mais ampla ou a mesma coisa que inelegibilidade? É totalmente mais ampla. Porque se eu estou encarando a inabilitação, Alex, eu não posso exercer nenhuma função pública. Carol, ouço te dizer que nem taxista eu posso ser. Porque o taxista exerce uma função pública por delegação, por permissão. É delegação de função pública. E se eu estou inabilitado, nenhuma função pública poderei exercer num prazo de 8 anos. Se o teu examinador, irmão, trocar a inabilitação, consequência da condenação do Senado, por inelegibilidade, essa questão está certa ou está errada, gente? Totalmente equivocada. Foi claro, gente? Agora, olha que barato. Sabe por que eu pedi para que você lesse, Bárbara, esse artigo 52, parágrafo único? Porque essa questão que a gente está discutindo, a letra C, que está parada na tela, diz que aquilo que foi informado no enunciado está totalmente correto. Pois a separação entre as funções estatais exige que cada fase desse processo de responsabilização seja dividido entre os poderes distintos. Eu não sei se você lembra, Carol, o que o enunciado contou pra gente. Eu vou te lembrar. Olha aqui, ó, o enunciado nos mostrou. Vou pegar essa parte aqui, ó, 5ª linha. Terceira linha. Aqui, ó. Em resposta, esse profissional afirmou que a instauração do processo deve ser autorizada pela Câmara. A primeira informação está correta, gente? Sim. Para o presidente da República encarar um julgamento de crime de responsabilidade, a Câmara tem que autorizar. A primeira informação está linda. Segunda informação, o processamento e o julgamento ficam a cargo do Senado Federal. É o Senado que julga, gente? Está perfeito. Mas ele termina o enunciado dizendo, bem como a perda da função é decidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Me ajuda, gente. Quem decide pela perda da função é o presidente do Supremo ou os senadores votando, gente? Aquela última informação não está correta. Não é o presidente do Supremo que decide pela perda, e sim os 2/3 dos votos
do Senado Federal. Então essa nossa letra C aqui, Carol, não pode ser marcada como gabarito, pois essa informação do enunciado não está totalmente correta. Juntos comigo, gente? Então vamos embora para a letra D. Preciso achar meu gabarito. Letra D. A letra D me conta, deixa eu subir. A letra D me conta o seguinte, ó. E a informação do enunciado está parcialmente correta. Parcialmente correta. Pois a decisão a respeito da perda da função fica a cargo do Senado. Fica ou não fica, gente? Que a proferirá quando do julgamento. Letra B, ou letra D, seria o teu gabarito? Sim ou não, gente? Lê a letra E. A letra E está dizendo o seguinte, ó, que a informação do enunciado está parcialmente correta, pois a Câmara dos Deputados deve autorizar a instauração do processo e, após o julgamento pelo Senado, decidir a respeito da perda da função. Gente, ou é letra D ou é letra E. A tua prova está aqui. Me ajuda, marca o quê? Conversa comigo, gente, bora. D ou E? Ó, se você confundiu e marcou letra E, você tem que tomar um cuidado. Porque a letra E, o problema da redação está na pontuação. Está dizendo... Perfeitamente. Olha o que a letra E está contando para a gente. Posso grifar essa parte para evidenciar o que você falou, André? Aqui, ó. Grifei essa parte aqui. Ó. Olha o que a letra E está contando para a gente. Que o enunciado está parcialmente correto, pois a Câmara dos Deputados deve autorizar a instauração do processo e decidir a respeito da perda da função após o julgamento pelo Senado. Gente, não é a Câmara que decide acerca da perda da função. Ele usou simplesmente uma pontuação, pegou aquela parte final e botou no meio. A pontuação fez com que muito candidato certamente marcasse a letra E como alternativa. E não é a letra E. É a letra D. E a letra D a gente viu, Michele, olha aqui, ó. Está parcialmente correta. Sim, pois a decisão a respeito da perda da função fica a cargo do Senado, gente. É o Senado que decide sobre a perda, gente. É o Senado Federal. Mas que a proferirá quando do julgamento, decidindo pelos 2/3 dos votos dos membros. Letra D. Gabarito. Tranquilo, gente? Perfeito. Cuidado, que aqui o que atrapalhou muito o candidato foi a interpretação, Luciano. Não foi o conhecimento. Vamos lá para o artigo 53? Vamos mudar um pouquinho aqui o nosso bate-papo sobre responsabilidade. Artigo 53, falar sobre os parlamentares agora. E aí daqui a pouco, deixa eu ver que horas são. Dando tempo a gente faz mais uma questãozinha. Mas artigo 53, Bárbara, conta aí pra gente como é que a gente começa esse bate-papo sobre as imunidades parlamentares. Diz aí. Perfeito. Então, vocês já começam anotando aí no caderno de vocês que quando falando da responsabilidade dos parlamentares, o artigo 53 da nossa Constituição, mas o 53 caput, já nos fornece a primeira imunidade, a chamada imunidade material. E quando nós falamos dessa imunidade material, gente, use da semântica. É uma imunidade de matéria, é uma imunidade de fala, é uma imunidade de conteúdo. Esse caput sintetiza pra gente, Luciano, que um deputado, um senador, em regra geral, pode falar o que desejar e não será responsabilizado por isso. Mas, Michael, está percebendo o que eu estou dizendo? Em regra geral, ele pode falar o que desejar, porque toda regra tem a sua exceção.
Bom, vou começar pela regra. Entender que a imunidade material, essa imunidade de conteúdo, garante a inviolabilidade, seja no plano civil, seja no plano criminal, por quaisquer de suas palavras proferidas, opiniões emitidas, votos prolatados, e como regra, de novo, evidenciando ou enfatizando como regra, não serão responsabilizados. Luciano me pergunta, Arthur, por que você está enfatizando tanto como regra? Porque, Luciano, a gente precisa partir de uma premissa. Se esse parlamentar, e mais, o caput está tratando de deputados federais, senadores federais. Se esses parlamentares federais, Luciano, estão em plenário, estão no recinto parlamentar, independentemente do que estejam fazendo, irmão, estão protegidos. O camarada está na cantina, falando besteira, está protegido. O camarada passou mal, está no banheiro o dia inteiro, mas no recinto, no Congresso, está protegido. Se ele está no recinto parlamentar, irmão, não nos interessa o que ele esteja fazendo. Ele carrega a proteção da imunidade material. Guardou essa, Renê? Diferente de quando ele está fora do recinto. Gente, quando ele está fora do recinto, ele tem a proteção? Depende. Pode ser que ele esteja no exercício da função. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou citar. É o outro, né? Não é o meu não. Tem ele era policial militar lá no Rio. O tal de Gabriel Monteiro. Já ouviram falar? Eu vou dar a minha opinião. Eu particularmente acho ele um fanfarrão. Bobo, gosta de ficar ironizando as pessoas. Eu acho muito ridículo. Muita bobeira, mas agora ele é vereador lá do município do Rio de Janeiro. E aí, justamente por conta do que a Constituição determina, como ele tinha menos de 10 anos de militarismo, artigo 14, parágrafo 8º, ele teve que deixar a corporação, pediu baixa para exercer o cargo eletivo. É uma condição de elegibilidade, né? Não é mais policial. Só que eu não sei se você já acompanhou os últimos vídeos dele, ele vive em hospital agora. Arrumando confusão, uma briga danada. Qualquer dia ele vai entrar na porrada, cara, porque ele faz um estardalhaço violento. A pergunta que fica no ar é: hã? Tem também? Então, mas aí a pergunta que fica, até aproveitando esse personagem daqui, nesse momento, se porventura fala uma besteira dentro de um hospital, nesse contexto, está protegido? Está no exercício das funções, ué. Uma das funções típicas do poder legislativo é fiscalizar. Além do legislar, fiscalizar, teria proteção. Agora, Renê, guarda o detalhe. Esse personagem daqui é vereador? Deixou de ser, mas se fazia enquanto vereador. Agora ele já não tem essa proteção, mas eu vou te garantir uma coisa. Enquanto vereador, ele tinha essa proteção ampla? Tinha ou não, gente? Vamos melhorar a nossa fala. Vamos imaginar, preste atenção, um evento político lá em Brasília, tá? E aí vamos imaginar que o governador do Mato Grosso esteja presente nesse evento político, num comício em Brasília. Pega o microfone, fala um monte de besteira, tá protegido? Tá ou não tá, gente? Governador do estado do Mato Grosso falando besteira lá em Brasília, num evento político. Tá ou não tá no exercício das funções? Não deixa de estar. Tá protegido? Não, não tá não. Nem por isso. Sabe por que ele não está protegido, Michele? E esse é o cuidado que a gente tem que começar a ter. Ele é parlamentar ou ele é chefe do Poder Executivo? Anota essa observação, por gentileza. Chefes do Poder Executivo não gozam da imunidade material. Esse é o primeiro ponto. Chefes do Poder Executivo não gozam da imunidade material. Presidente, governadores, prefeitos, chefe do Poder Executivo não carrega. Não carrega. Tanto é que você sabe muito bem que quando o Bolsonaro deixou de ser deputado federal, ele teve que se matricular num curso intensivo de polidez.
Porque se ele continuasse falando o que falava enquanto deputado, a casa já teria caído. Enquanto deputado ele tinha imunidade? Tinha ou não tinha? Como presidente, não mais. Imunidade material não é uma imunidade inerente ao chefe do executivo, apenas aos parlamentares. Juntos ou não? Então vou continuar meu exemplo. Aí o nosso governador do Mato Grosso, protegido, passa o microfone para um deputado federal aqui do Mato Grosso. Um deputado federal lá em Brasília falando besteira. Tem ou não tem a proteção? Ele tem. 53 parágrafo, melhor, 53 caput. Vou continuar. E imagine você, esse deputado federal, passando o microfone para um deputado estadual, que está lá em Brasília, falando besteira. Proteção? Tem também, André. Sabe por quê? Porque você vai incluir nas suas anotações que o artigo 27 da Constituição, parágrafo 1º do texto constitucional, estende essa imunidade material para os deputados estaduais. Sem muitas delongas, você também já anotará no seu caderno que o artigo 32, parágrafo terceiro, estenderá essa mesma imunidade material para os deputados distritais. Os deputados distritais também têm essa proteção da imunidade material. E o mais interessante, Maicon, que quando nós falamos de deputados estaduais, deputados distritais, essa imunidade material está em todo o território nacional. A única diferença vai ser quando tratando de um vereador. Artigo 29, inciso 8º, leitura obrigatória de vocês. Que em se tratando da imunidade material destinada aos vereadores, existe, Arthur? Existe. Os vereadores também têm a imunidade material. Só que, em se tratando de vereador, agora sim, Michele, essa imunidade só existirá quando do exercício das funções e no âmbito de sua circunscrição. Então, se um vereador de Cuiabá está falando besteira, me diz um município aqui ao lado, Várzea Grande, aqui do lado, se ele está ali, na cidade do lado, falando besteira, ainda que no exercício das funções, esse vereador não tem a proteção. A imunidade material para um vereador será mitigada apenas no âmbito de sua circunscrição. A mesma coisa, Carol, não acontece quando tratando dos deputados estaduais, dos deputados distritais. Essa imunidade material estará em todo o território nacional. Imunidade material apenas para parlamentar. Chefe de executivo não carrega. Juntos até aqui, gente? A formal, os parlamentares também têm. Quando você fala de foro por prerrogativa de função, a gente já está tratando de imunidade formal. Deputados e senadores carregam. Outra, deputado e senador, ele pode ser preso em caráter cautelar, mas é excepcional essa prisão. Então, a gente tem uma regra diferenciada para parlamentares também. O detalhe, André, é que a imunidade formal do presidente ela é totalmente diferente da imunidade formal de um parlamentar. E as questões costumam misturar as coisas. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Evitar esse problema. Saber quais são as regras para o presidente, saber quais são as regras para os parlamentares. Posso começar falando disso rapidinho? Bárbara, antes do nosso intervalo, conta pra gente o parágrafo 2º. Deixa eu pular o parágrafo 1º do 53, artigo 53. Conta pra gente esse parágrafo 2º. Segura um pouquinho. Aqui a gente já começa, André, falando da imunidade formal dos parlamentares federais. Bárbara nos contou que desde a expedição do diploma, deputados, senadores não podem ser presos. Maicon, essa prisão que a gente está desenvolvendo aqui é a prisão cautelar. Só que existe uma exceção, Carol. Se praticarem crimes inafiançáveis e em flagrante,
essa prisão vai acontecer. Diferentemente do presidente, o Alex, porque o presidente da República nunca encara prisão cautelar, diferente dos parlamentares. Tá percebendo? Só que aí, para a gente poder fechar essa primeira parte, já lanço, ó, a imunidade formal desenvolvida ou deflagrada nesse nosso parágrafo 2º versa sobre prisão cautelar. Para ser mais preciso, imunidade formal é aquela imunidade relacionada às regras de processo e julgamento. Então, deputados e senadores encararão regras de processo e julgamento diferenciadas, a tal da imunidade formal, assim como o presidente também encara. Todavia, em se tratando da prisão cautelar, já entendi que a regra é prendê-lo ou não prendê-lo em caráter cautelar. Gente, a regra é não prender. A regra é não haver prisão cautelar. Toda regra tem a sua exceção. E a exceção é justamente quando esse parlamentar comete um crime em flagrante, de crime inafiançável. Para encerrar essa primeira parte, toma cuidado com uma coisa. Não basta ter sido crime inafiançável. Se ele não foi praticado em flagrante, não vai prender. Não basta ter praticado um crime em flagrante. Se ele não for inafiançável, não vai prender. Você está percebendo que a prisão cautelar ela vai depender dessa conjugação, de ser o crime inafiançável e ter sido praticado em flagrante. E não se esqueça que os crimes inafiançáveis, a inafiançabilidade, ela é apresentada na Constituição. O famoso artigo 5º do texto constitucional, quando desenvolve aquele racismo, aquele tal do 3TH, que você deve ter decorado assim, né? Tráfico, terrorismo, tortura, e os crimes definidos como hediondos. E, na sequência, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu vou botar isso no quadro. Todos esses crimes, artigo 5º, incisos 42, 43, 44, como crimes inafiançáveis. Então, perceba, se sou eu, João, um senador federal, e pratico um crime inafiançável, por exemplo, um crime hediondo e em flagrante, eu certamente serei preso. Só que a Bárbara não terminou essa leitura. Ela disse para a gente que desde a expedição do diploma, deputados e senadores não poderão ser presos, salvo se em flagrante de crime inafiançável. Tá, Bárbara, fui preso. Eu, senador, pratiquei o crime hediondo em flagrante, estou preso. O que acontece? Ah, então pode ser que eu seja solto nessa mesma tarde, por vontade dos meus pares, deliberando. Agora, é engraçado, tem muita coisa escondida nesse parágrafo aí. Eu tenho que saber que maioria é essa, porque você não falou se é absoluta, não disse fração. Eu tenho que saber como funciona esse resolver sobre a prisão. E se isso vai extinguir completamente o processo, ou só está discutindo sobre a prisão cautelar. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua tirando mais alguns detalhes desse nosso parágrafo 2º. Parei um pouquinho, a gente volta já já.